Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, você que sonha em empreender, e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no nosso mundo. Porque hoje eu trouxe aqui um cara sensacional. Ele já me trouxe calma, leveza e paz para fazer uma entrevista em inglês. Estou com o meu tradutor aqui maravilhoso, Israel. Seja muito bem-vindo, Israel. Obrigado. E eu vou falar aqui dele, ele que já trabalhou aqui na empresa brasileira Embraer. É brasileira essa empresa? Uhum. Sim, com muito orgulho, né? Muito bom. É empresário e possui múltiplos negócios, é investidor de empresas de biociência e biotecnologia, essas empresas que ajudam a promoverem medicações, pesquisas de medicações para a cura do câncer, e atua como coach de liderança. É por isso que ele me trouxe essa paz aqui para conduzir essa entrevista, que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights bons para você, porque o intuito dele é romper barreiras, não só através da medicina, mas também barreiras de potencial humano. Né, Israel? Então vamos receber com muita energia ele que é fundador do grupo Real breakthrough. Real Breakthrough, Jerry Genduza. Seja muito bem-vindo. It's Muito so good bem-vindo. to be here. Thank you. É muito bom estar aqui. Muito obrigado. Jerry, você acabou de comentar aqui com a gente que era uma pessoa mais impaciente, que você era mais apressado, um empresário assim que voltado a negócios, voltado a práticas, né? E resultado, eu tenho certeza. O que te tornou essa pessoa tão leve, tão em paz e tão humana, tão empática? Porque, gente, de verdade, eu não sei se eu faria uma entrevista dessa em rede mundial, internet. Eu falei, se eu virar meme, que bom que a gente estoura a audiência, né? O que te fez te tornar um ser humano tão humano? Jerry, she said that you mentioned before that you used to be like a very impatient kind of person. And I But sometimes, still am a little yeah. bit. But But also you brought her like a lot of calmness. And then she says that this is very important for the leadership. yeah, Like, how do you do that? if you think of it, so I'm a foreigner to your country, and all I speak is English, and so your native tongue is Portuguese, and so I have to respect that, and I have to honor that, and then so based on who I'm dealing with, my level of patience or sense of urgency or reading a room as a leader, you kind of have to understand who the audience is. Uhum. Ele falou que assim, na verdade, como ele sabe também dessa questão assim que ele é um estrangeiro aqui, Uhum, tá? sim. Então ele tem que de alguma forma respeitar essa diferença da língua, né? E ser o máximo compreensivo possível para poder gerar essa conexão. And if an American is in Brazil or an American is in Europe, we have to honor the location that we're in. And sometimes Americans might get a bad name or a bad rap because they're either brash or they want to eat their food real fast, or so we have to honor the tradition of the country that we're in. And that goes back to just really honoring and meeting the people where they're at versus as a leader saying this is the way it's going to be. So I think that's very important in relationships. Ele falou que é muito importante na questão de honrar, né? No caso, quando um americano está num outro país, seja na Europa, né, no outro continente ou em outros lugares, é importante honrar aquele lugar. Então, como líder, né, é importante ter esse senso, porque isso gera conexão. Fantástico, fantástico. Eu estou Sim, assim. suma, tá? Tô traduzindo da pela letra. Sim, eu estou impressionada com isso, porque normalmente a gente espera o contrário. Nós brasileiros temos a síndrome do vira-lata, não é verdade? Então a gente se sente na obrigação de saber o idioma de todo mundo, a gente recebe todo mundo muito bem, a gente se esforça para entender o idioma
das pessoas. E quando o brasileiro vai para lá, que eu acredito que é o seu caso, Israel, a gente sente essa certa tensão, né? Se cobra muito e você quebrou esse paradigma hoje em mim. Eu te agradeço muito por isso e me incentivou a estudar a sua língua. E talvez você fez um desbloqueio aqui que você nem imagina o quanto, o qual. She said that we Brazilians we have like a kind of a syndrome that we feel like inferior Mm. to other people, okay? Uhum. Mhm. Because everybody speaks English and not much Portuguese and stuff. So we feel sometimes like tense and anxious when we Sure. talk to somebody from another country, that speaks English. So we usually feel like inferior, and that was how she felt before. And then Mhm. she said that now, because you came here with such like kindness and also patience, you Oh, broke through it actually. Uhum. was a breakthrough. Yeah, Sim, there was It a você. was a breakthrough, breakthrough. and now she feels like, like it needs to also, oh man, so Yeah. I'm gonna speak English, and then you broke this barrier in her. Uhum. Sim. So So patience can be learned. And then also, it's something when you think of respect or you think of trust, as a leader, it's really hard in today's age to always be trusted, especially when you think of an international climate, you think of political climate. And so building trust is like, to me, one of the most important values that you could have. And it's not just leading a business, it's leading your family, it could be leading a community. uhum. Ele falou que a paciência, né, na verdade, ela pode ser aprendida, né? Então, nesse sentido, isso é importante Uhum. para uma liderança, né? E isso gera conexão, né? Tô fazendo Com pausa bem resumida certeza. aqui mesmo, Não, porque é tá difícil pegar ótimo. tudo 100%. Is Entendendo. really, Parece que eu Ó, entendo o que ele lembrar fala. yeah, really interesting because I used to be a CEO of a company that had 660 employees. We were in 4 different countries. We were in Brazil, we were in Switzerland, we were in Canada, we were in the US, we were in 4 locations in the US. And if English isn't the native tongue, then there was Swiss German or there was Portuguese, but it was a Brazilian Portuguese versus from Portugal. And we actually, with our Brazilian engineers, it was a priority because it was such an honor for them to speak English. So we did English as a second language training. We allowed those engineers to be immersed into different countries. So we'd send them to the US, we'd send them to Austria, where all of the major customers were. Those engineers were so thankful. And so people from Brazil, it seems like they're very entrepreneurial and they just want to have a chance. They want to have a chance to be more global. uhum. É porque ele tá falando assim, mais ou menos, né? Que, por exemplo, ele foi CEO, né, de uma empresa com 600 a 1.600, Estrangeiros. assim, 1.600 colaboradores e mais pessoas de vários lugares. Todos os países, todas as Então, eles etnias. tinham conexões, por exemplo, na Áustria, né, nos Estados Hum, Unidos, em vários uhum, países. E eles, né, fizeram assim, uma maneira de fazer com que o inglês fosse algo assim, falado, né? aham, E eles sim. sentissem que os brasileiros sempre tivessem uma pegada de Uhum, empreendedorismo, uhum, não? Assim, de avançar mesmo, aham. né? E eles se conectaram bastante com isso daí. Sim, temos mesmo. And then, as you know, people have different titles in business, and it's really important to show humility, to show empathy, to show vulnerability. Uhum, Your story that you were uhum, talking about, the more vulnerable you are, the more uhum, relatable you are uhum, versus coming across like, oh my gosh, that person's this great entrepreneur, or this great leader, or he sold this multi-million-dollar business. And so you just have to normalize because we're all human beings. Uhum, né? E ele estava falando assim, como que é importante a questão de um líder ser vulnerável. Porque um muito. líder, quando é vulnerável, ele se torna mais relacionável. Uhum, É isso que ele estava querendo dizer, né? uhum, E ele até comentou um pouco da minha história, tá? Mas o quanto que isso é importante, né? De haver na liderança de ser vulnerável mesmo. uhum. Você vive na prática, na sua vida, o que você ensina com a sua empresa.
A liderança, você coaching, você é o coach de prática, não só o coach de palco. E eu te parabenizo por isso. She says that she congratulates you because you seem like a person that you really live what you teach people. You know, you're not Uhum, only uhum. like a regular coach, okay, but you are the kind of a coach that seems to be like living what you really teach. Yeah, no, I Hum. And appreciate I then appreciate you saying that. Thank she you. Obrigado. Muito bom. congratulates you. Como foi para você a experiência de empreender aqui no nosso país, de fazer parte de empresas brasileiras? Eu quero que você conte um pouquinho. E o que te fez também investir em empresas de biotecnologia? Mm. She's asking you, how did you feel like when you were an entrepreneur here in Brazil? Okay, how was it for you? And also, how is it for you now that you invest in in biotechnology, bioscience? Yeah, that's good Yes, question. how is Uhum, it? Good question. The first part of the question, when I was introduced to Brazil, it was because a business went out of business. There was a company called Ambra Solutions, which is American and Brazilian solutions. And I was cautioned so much about not to trust people from Brazil, not to set up a business in Brazil. uhum, Legally, the country is much different. There's a 13th month salary. It's hard to motivate people. And what I found out was completely opposite of everything that I was told. So if you're not willing to take a risk, you're not going to be an entrepreneur. And sometimes you get forced to have to do things. And then it's how you react to very difficult situations. And you have to look at it like every problem is an unforeseen opportunity. sim. Ele estava falando o seguinte, que quando teve, né, a situação dele tá nessa empresa que é a Ambra, Uhum, eles falavam assim, tem que tomar cuidado, não dá para você confiar no brasileiro, por conta de uhum, questões de leis, por uhum. conta disso, por conta daquilo. Mas quando ele começou a conhecer, ele viu que era ao contrário. E por conta desse passo que ele deu, não, eu vou arriscar, eu vou ver. E ele então começou a ver Que que, incrível. que, que é um pouco diferente. Uhum, And if you go in the attitude, like I talked about values, right? So I talked about my values. If I went in with an attitude, if I don't trust, then those people aren't going to feel trusted. If you tell your child, don't do this, don't do that, then your child's going to hear no all the time versus understanding, well, if you do that, there could be some consequences. So they could be good or bad. So you allow people to make decisions on their own with sharing these common values, what your vision is, what your mission is, what your purpose is. And then that growth happens through others. And so that's how truly you can scale Exato. businesses. Exato. Ele estava falando assim, da importância de aprender a confiar, sim, né? eu acredito que confiar foi o que nos tornou esse grande povo que somos hoje, né? Porque a humanidade ela só evoluiu através da confiança. E a Mhm. confiança é um valor que a gente precisa reaprender a ter, é superar os traumas, exatamente como você ensina as pessoas, os líderes, né, a desbloquear. E tem muitos traumas que nos bloqueiam, né? E pessoas como você, pessoas boas como você, com certeza vai atrair pessoas boas. Não é à toa que você tem esse olhar empático para nós, para o povo brasileiro. Yeah, she said that it is good to also learn how to trust. Yes. Okay, Uhum, this is actually good. And then she says that she's very impressed how the way that you look at us, the way that you speak to us, Mm. that like brings this empathy Oh, with us. empathy is another uhum, value. uhum. Yeah. Is another value, yes, exactly. Yes. But she says that this trust is good for us, and then she also thanks you for also Uhum, trusting us. Yeah. And uhum, that Brazilian story, I mean, it went from one employee to over 100 employees. We had those employees not just for low cost engineering or just because we were desperate, or those were some of the most talented
engineers we had extremely willing to learn, extremely willing to take risk, to travel. So even Renan was one of our employees who he traveled all over the world, and then he ended up going to the university in Toronto. Uhum. Ele estava falando assim que quando, né, eles tiveram aquela empresa que de 100 funcionários, né, foi para 200, Uau. né, e eram pessoas assim extremamente capacitadas, Uhum. assim, sabe, dispostas, sempre aprendendo. E ele falou que o próprio Renan, né, ele foi um deles, né? E aí, Sim. né, o Renan viajou para vários lugares, né, ajudando até a empresa, tanto Yeah. é que ele foi estudar lá em Toronto, no Canadá. Uau! E como está sendo para ele participar aqui da liderança? Como está sendo para você participar da liberdade empresarial com o Renan? And how it's been here for you to participate with Renan here in his. Number one, it makes me feel really good because he's had so much success, and then his personal story struck a chord with me because the what he's referring to with the story of his wife Jennifer has to believe in the mind and the spirit and having hope, and you can actually trick your mind when there's hope to do things that you never thought you could do, to recovery from a brain injury that you never thought you could have. So it's been very humbling to be here. The thing that I like about the immersion, mostly, it's more than just being inspired, because you can go to a conference and you can be inspired by the greatest speaker, the most dynamic speaker in the world. But what do you do when you leave the conference? What skills are you working on? So if you get immersed and you're working on your SMART goals, you're working on your major breakthroughs, your major initiatives, you're understanding what your financial situation is, you're understanding a little bit more about your values, your KPIs, your metrics, your customer experience, and your profit and your margin, and all these things, you come out a much better, more confident person. And then you're sharing with one another all the challenges you have. It doesn't matter what industry you work in, every business owner has the same types of challenges. Ele estava falando o seguinte, que primeiro, né, a história do Renan, né, com a Jennifer, né, com a esposa dele, tipo assim, é de realmente tocar mesmo, né? E aí ele estava falando assim, quanto que é importante, né, ver que as pessoas elas estão aqui de fato aprendendo, Sim. né? Elas estão pegando vários recursos, mas não é só de fato estar aqui para aprender sobre smart goals ou assim, né, outras coisas. Sim. Mas é de fato tipo saber que eles podem compartilhar com outros empresários que sentem as mesmas dores e poder aplicar isso realmente na vida Nas deles. empresas. Sim, eu concordo. E eu quero saber se os empresários dos Estados Unidos, as dificuldades que vocês têm lá, são parecidas? Você vê que são parecidas com as dificuldades que a gente tem aqui como empresário? She's asking about if in the US you have the same difficulties as an entrepreneur, same ones that we have here in Brazil. Is it similar? Is it different? How do you see it? I think it's very similar. What I would say is that the Brazilian culture might even have an advantage because the people are very hungry. And so by being very hungry, you are very entrepreneurial. Sometimes when you get complacent, then you feel entitled to things. And so if you're even my taxi cab driver, his name is Giovanni, and he's an entrepreneur, and he figures things out, and he has 3 cars of his own, but he works with other people. He works with certain major companies. You talked about the biotech, so he's working with Pfizer and Johnson & Johnson. He's worked with Embraer, but he's managing this small entrepreneurial business, and he is such an entrepreneur in his thought process. And sometimes that's lacking a little bit in the US, because when you've realized a level of success, you might realize a level of entitlement. Interessante, porque ele estava falando o seguinte, que o que primeiro, ele vê que é muito parecido. Tá? Parecidas? É, são similares. Tá, Mas, similares. assim, o que ele realmente percebe
é que o brasileiro em si, ele tem, Uma tipo assim, fome, né? fome por empreender, Temos. entendeu? Sobrevivência. Tanto é que ele tem um motorista, né, que dirige ele aqui por vários lugares, que ele tem 3 carros, ele é um empreendedor, Sim, entende? E ele, né, conversa com vários outros empreendedores, outros diretores, né, de sim. empresas, inclusive grandes. Então, assim, ele percebe essa fome, mas em alguns momentos ele sente que às vezes os americanos eles têm às vezes uma ideia tipo assim, meio que trocaram em termos de sucesso, né? E Hum, aí aqui ele vê as pessoas bem entendo. dedicadas a isso daí. Ao trabalho. Uhum. E o que te fez investir numa empresa que trabalha a mentalidade humana, que desenvolve pessoas, que faz as pessoas romperem barreiras potenciais internos? And what makes you being like an investor in a company that works that helps people to improve their mentality, Well, such as it's the coaching? number one, I could say I do it for selfish reasons because I learn from others. So when you teach is the best way to learn. Yes. And if you do experiential teaching, you're learning from multiple different people at the same time. While also I have been very fortunate of having a level of experiences and a level of scaling a business and feeling like it's very lonely at the top. And so I I've been fortunate to be involved with a business that grew from nothing to 660 employees over 18 years. And it was primarily family and friend money with how it started. And so I realized a lot of pain and suffering. And the biggest thing is an interesting phrase in the US, and there's a real cute caption, but it's learning how to dance in the rain. Mhm. If you're a banker and you're financing something, you're funding something, they typically do it when it's really sunny outside, when the business is doing great. But what about when things are bad? What about during 9/11? 2008 was a great recession, COVID that happened. So it's really celebrating the tough stuff. And as you go through the tough stuff, like your story, you come out better on the other side. Yes. Tá. Ele tá falando assim que, na verdade, ele tem sido assim, muito abençoado por ele poder, né, fazer isso que ele faz, porque primeiro, Sim. ele ama, no caso, ajudar pessoas, mas também ele Uhum. teve muita experiência com isso daí, como coach, né, Uhum. com ajudar negócio. Por exemplo, ele falou que saiu de um negócio de 0 para 1.600 colaboradores, Uau! entende? Uau! Então, assim, então hoje ele tem essa oportunidade, né, de ajudar pessoas a passarem por situações, Uhum. inclusive ruins. Ele faz isso já há 18 anos. Muito Então, tempo. né, empresas a passarem pelo 11 de setembro de 2001, que foi uma tranqueira lá nos Estados Unidos há 24 anos Uhum. atrás, né, quase 24 anos atrás. Depois, sobre a recessão de 2008 Uau! nos Estados Uhum. Unidos, e depois Covid também. Uhum. Então, Sim. né, é isso aí. Foram 3 grandes crises que o mundo passou e você teve a experiência de poder compartilhar, poder ajudar essas pessoas. Você consegue, perceber qual é a dor comum mundial que o ser humano tem? Tem uma dor que, a humanidade compartilha? She said that you could be able to go through like three of the worst situations in the US and also in the world, like the World Trade Center situation, Mm-hmm. the recession in 2008, and the COVID, and how you see yourself, like how can you help people? Hold on, pergunte de novo. Qual a maior dificuldade que você vê Okay. que as pessoas compartilham entre si, Okay. o ser humano em si, em geral? What's the most difficult thing that you see in human people, like to go like through pain and also to share it? Yeah. Well, the first part, what gets in the way of success is your own mind. So it's No meio do sucesso pessoalmente. Uhum. when the going gets really tough, you're either in fight or flight mode.
you don't always ask for help. So as a leader, you don't have to be the one always out in charge, making every decision, command and control. But sometimes when things get hard, your natural tendency is to protect your family, to protect your kids. Your employees are very similar. So as you want to do that, you're not actually allowing them to be brave, to be bold. So I'm going back to values again, because you have to experience things on your own to then experience failure and to experience success. I know I've said a lot. Failing forward, failure, humility, vulnerability leads to relatability, being the ability to relate to one another. Okay. Good. He was saying that. Oh, sorry. Sorry. Your Mine English just- is going to get better. Mine just bugged like, oh, hold on. É, porque tá He falando dreams in que- English, but he Não, he lived in the por favor. But he I lived in the actually- U.S. I He lived in actually do Connecticut. live- You I dream mean, in I English? actually dream in Okay. sometimes, believe me. Eu vou pedir para Deus traduzir para mim, dá Yes, licença. por favor. Mas é o seguinte, ele tava falando assim que, primeiro, né, que tudo acontece aqui na nossa mente, né? E aí ele tava falando assim que, às vezes, a gente tem... Porque todo ser humano, ele tem aquele modo, quando tá diante de uma circunstância, de, tipo assim, o flight or fight, é assim, tipo assim, ou de lutar ou então de fugir. Uhum, luta ou fuga, Tem sei, isso, entendo. luta Uhum, ou fuga, né? sim. Mas aí Pode ele tava continuar falando, eu só vou ligar a sim, TV. mas aí ele tava falando que como que é importante para o líder poder não ser aquela pessoa assim de se tá numa situação ruim, deixa que eu resolvo tudo. Ah, o controlador, Não, né? isso, de Uhum. querer ser um Deixa que eu controlador e tal. faço. Porque ele falou que quando um líder enxerga isso, mas ele tem uma vulnerabilidade de, no caso, pedir ajuda, de compartilhar, de dividir a dor, Uhum, ele se torna mais assim relacionável Sim. nesse sentido. sim. E consegue um resultado muito melhor também. And No also processo. gets like a much better result. Yes. Because Sim. it's shared fate. Uhum. So you're all in it together. Exato. Porque é como se fosse assim, destino compartilhado. Eu concordo com O líder isso. com as pessoas. Uhum. Então, né, isso tá A todo visão mundo alinhada. no mesmo barco. Exato. O que te fez investir em empresas de biotecnologia, biossaúde, para biociência, desculpa, para pesquisas para cura do câncer? Teve algum caso específico seu, alguma dor sua, ou você olhou para a dor das outras pessoas? Porque normalmente pessoas que investem assim em causas específicas é que trouxe algo da família, trouxe alguma história em particular e quer resolver essa dor depois fora, né? Como foi para você isso? What has made you invest in companies related to bioscience, Mhm. biotechnology? What is the reason behind that? Is it because of a personal story, of something that you see? You know, what is the real passion for this? Well, there's a couple stories that are personal. I would say the ability to do a drug development that's done through therapeutics, that's using cell and genes, that are using your own body to heal itself, is But, significant. Yeah, a lot of technical words for me Yes. to translate. Ele falou que sim, tem uma história ou outra por trás, tá? Uhum. Mas é o fato assim de poder ajudar no desenvolvimento de uma medicina, de assim, remédios, tá? De assim, remédios que vão de forma terapêutica ajudar a pessoa a ela se curar por meio disso daí, entendeu? Então Interessante. é bem interessante mesmo. You know, I had a mom who died from Alzheimer's, a son who broke his neck, and was so worried about the ligaments and the tendons, and he'd be paralyzed. And so, when you think of the ability for the body to heal itself, growing an organ, growing a tendon,
fighting cancer, negating some of the dementia, Alzheimer's, eliminating that, potentially curing things. It's extremely purposeful work, and it's maximizing the gift of life. So that's become a real passion. Ele falou assim que, no caso, né, ele perdeu a mãe, vítima de Hum. Alzheimer. Uhum. O filho dele teve um acidente e teve uma dificuldade de recuperar Medula. tendões, né, no pescoço e tal. Então ele vê assim essa habilidade de poder ajudar com produtos, né, mas que vão ajudar o próprio corpo humano a se restaurar, entende? Ele de poder ajudar pessoas que vão poder se recuperar de um Alzheimer, né, de algo do tipo assim, essa possibilidade de poder o próprio corpo regenerar, isso é um propósito, isso assim se alimenta ele. Fantástico. Gostaria de compartilhar aqui com você que uma vez eu entrevistei um homem do Beni, inclusive, é o Tanimoto. Ele sofreu um acidente e deram 98% de chance dele não andar nunca mais. Só 2% de chance de cura. E através da mentalidade dele ficar pensando na restauração dos neurônios, nas conexões das sinapses e tudo funcionando, depois de alguns longos meses e anos, ele voltou a andar. E hoje ele está no BNI, ele dá palestra. É interessantíssimo como a mente ela atua nessa recuperação do nosso organismo. E trabalhar a mentalidade com medicação, tenho certeza que é uma potência. O que você investe é sensacional. Muito obrigado por isso, por acreditar nisso. Well, Uhum. she said that she would like to share a little story with you Uhum. of somebody that she knows. His name is Tanimoto. Tanimoto. Alfredo Tanimoto. He's also from Lá no Japão. from BNI. He's from Oh. Japan. He had a disease, and then the doctor said that he was going to be like done for the rest of his life. He had like 2% chance 2%. to survive, and then he started to use his mind to to adjust all the neurons and then everything. Ele imaginava. He imagined himself like being healed Uhum. only with 2% E muita fisioterapia também. chance. And then he started to do like therapy, but also imagining therapy and imagining, Uhum. and then he got completely healed. It's amazing. Uhum. And then she says that it is very beautiful that you help with this kind of like discoveries and new technology to help people do this Yeah. this transformation in their bodies. And she thanks you for that, for Oh, being thank like an you. instrument to help people like that. It's disrupting an industry. Disrupt, create, advance is what we say. And it's not just living a long life, it's living a really good life. And it's being able to celebrate life. Like you could be alive, but you're really not alive Yes. because your body is just, your mind is broken down, your body is broken down. So to use your own body to help rejuvenate, to use your mind, it's just really interesting what's going on today with regenerative medicine. Yes. Uhum. Ele tá falando assim, né, que a habilidade de poder realmente ajudar um ser humano, né, pela própria mente Poder dele, da né, mente. curar o corpo, né, isso realmente assim é muito maravilhoso, né, E sim, na verdade, né, o é, quanto que isso tá e poder ajudar nessa com regeneração, incentivo, né? incentivar isso daí, isso é muito bom. Eu sou farmacêutica por formação. E eu sempre acreditei no potencial do nosso organismo. E no método CIS, eu conheci o neurocientista André Darwin, que falou da farmácia do nosso cérebro, que a gente consegue atuar na recuperação, sim, da nossa mente, saúde, depressão, ansiedade, a gente pode se curar através do poder interno, da nossa farmácia interna. Eu acredito muito, muito no que você investe, o que a sua empresa investe. Eu tenho certeza que se as pessoas poderem ter esse tipo de conhecimento mais acessível, cada um pode sim fazer a sua parte de se regenerar e regenerar o próximo. She said that she's originally graduated from pharmacist, Oh, Uhum. so she used to be a pharmacist. you used to be a pharmacist. Oh, Aham. my dad was a pharmacist. Uau! Yeah. Man. Ai, que incrível! Yes. So now she and then there was one seminar
that she heard a doctor in neuroscience Mhm. is Uhum. speaking that inside of our brains, inside of our minds, there is an internal pharmacy, Yeah. you know, Sim. that we can use this inside of us to heal our body and to help us to have like a new perspective of life. So this question. It's Uhum. actually really interesting because, so for instance, in aviation, you have these different avionics boxes and they all operate at certain frequencies. Ele tá falando assim que assim, na aviação nós temos esses diferentes tipo de caixas, mas eles operam em assim, diferentes tipos de frequência, né? Your Tá. body operates at certain frequencies. O nosso corpo So there's funciona. certain frequencies that can help Sim. relax the mind. Uhum. There's certain frequencies that can help heal certain things. And then there's in your blood, there's these cells. And these cells, when you're very young, they're very youthful. As you get older, those cells get older and they start dying off. So there's opportunities to use your cells or to use somebody else's cells from a donored life to help regenerate, help potentially cure through different drug therapy treatments, which is all natural. Uhum. Ele tá falando Incrível. assim, né, que na verdade o nosso corpo ele tem essa diferença de vibração, Uhum. Sim. né? E aí que pode te ajudar a trazer calma, né, trazer outras coisas. Sim. E aí ele tá falando que como que é possível, né, você pegar de fato assim esse trabalho que já tem feito, né, que já tem feito de trazer inclusive células de outras pessoas até no próprio corpo para ajudar, né, nessa transformação, porque a gente vai ficando velho, né, e as coisas, né, vão Tende morrendo, a. Exato. né? E É, então assim como que é importante é. fazer esse tipo de trabalho, né? Sim. Que do próprio corpo, né, And passar por esse then processo. to relate that back to leadership, it gets into having a positive mindset. E trazendo para a liderança nesse contexto, Uhum. que é importante de ter realmente um pensamento positivo. Exatamente. If you tell yourself, no, 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 you tell your kids, no, you can't do that. No, you can't do that. You start thinking you can't do it. So the mind is so powerful. And the more that you can do mental reps, it's like a mind gym, like people lift weights and physical things. The mind is more powerful than the body. Ele tá falando, né, que isso é o conceito também para liderança, né? Com certeza. De usar realmente a mente, né? Aham. E como que é importante para um líder usar a mente dele, né? Porque a mente é muito mais forte do que o corpo. Sim, concordo. Speaking English, like people will É. say, Eu vou ter que usar isso para Ah, aprender o inglês. people say, oh, I can't, it's too exato. late, I'm Quando, too quando a gente fala, old, I'm too exato, old to be quando able a to gente speak fala muito English. não, 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 aí a nossa mente fica acostumada com isso e acaba Exato. limitando a gente. Uhum. Então, mesma coisa quando as pessoas falam, eu não sei falar inglês, eu não Uhum. consigo, eu não posso. So then after mindset gets into the right habits. E depois você ajusta o seu mindset, a sua mentalidade, você gera então novos hábitos. Uau. And when you think Incrível. of leadership, what makes leaders really good? And I'm going to say three things. E vai falar sobre 3 coisas que fazem realmente um líder ser muito bom. Por favor, fale sobre elas. The first one is being transparent, Primeira coisa, ser transparente, Certo. being consistent, ser consistente and being empathetic. e ser empático, ter empatia. So if you're transparent, Se você é transparente, you're keeping it really real, keeping it very real, you're keeping it genuine. você mantém realmente isso bem genuíno, né? Bem real. If you have empathy for others, Você tem empatia por outros. if I don't have patience, but I'm having patience for Se eu you, não tenho paciência, mas tenho paciência com você, and then if I'm consistent, e se eu sou consistente, né? Consistente, that leads to consistent habits. vai They could be levar they could be good habits or they could be bad habits. levar para hábitos consistentes que podem ser bons ou podem ser We Uhum, want them sim. we want them to be good habits. Nós queremos que obviamente sejam bons hábitos. So everybody wants to be an entrepreneur, they want to be a business owner. Todo mundo quer ser um empreendedor, quer ser um dono de
you'll have a whole line of people that want to do it, but how many are going to put in the work with the right habits, with the right mindset to actually be able to do the unimaginable? Então, por exemplo, nós temos uma fileira aqui de pessoas que querem fazer Uhum. e tal, blá, 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 mas do outro lado a gente tem as pessoas que querem fazer de fato algo inimaginável. And so when you Hum. think of breakthrough, Então, quando você pensa we em spell it with a um U, limite, a U at the end. breakthrough. With Então, a você U. fala de breakthrough, é uma expressão que no inglês quer dizer Tá, romper aham. limites. Sim. Você coloca a letra que a gente fala de you, que é tipo assim, você, You. Ah, Untapping your full potential. para But que it all você, starts with you. para que você rompa o seu potencial, mas começa com você. ah, uau. Like, I can do this. I got this. Uhum. I'm Eu going to posso- master English. Eu posso falar inglês. I'm going to do it by the next time I see you. E da próxima vez que eu te ver, eu vou falar. And I'm going to do the podcast Eu vou fazer um podcast Nossa. in em English inglês, versus in Portuguese. Sim. em português. But in order to do it, now you're going to have to set your cadence, Mas para fazer isso, você tem que parar de falar. Eu não posso. change your daily Eu habits. consigo, eu Vou posso dar. e eu mereço. I can and I deserve, she's saying. And then when you when you say things E quando você fala sobre isso mesmo, like something really simple, como algo I can't, simples, you say, I can't do that. quando você fala, eu não consigo falar, eu não consigo fazer isso. É, o cérebro é coerente, né? Then you say, I can't do that yet. Então, você fala, eu não consigo fazer isso ainda. I haven't met those goals. Eu tenho que chegar nesses... I haven't met those goals Sim. yet. Eu não consigo chegar nesses objetivos. Eu não consigo chegar nesses objetivos ainda. Muito bem. So in some ways, it's almost tricking your mind. Porque parece que é como se fosse assim, tipo, uma pegadinha da mente, né? Uhum. So human beings, sometimes we're our own worst enemies. E algumas vezes, os próprios seres humanos são seus próprios inimigos, né? Sim, muitas vezes. So our theory is making this world better one leader at a time, and everybody is a leader. Então, assim, qual que é o moto dele? É um líder de cada vez, porque todo mundo é um líder. Uau. Que incrível. Incredible. Incredible. Vamos lá. Agora eu tenho uma meta específica, uma relevância, que eu quero fazer esse podcast acontecer através do modo simultâneo. Okay, now she has a goal, okay, a very relevant goal, to make this Yes. podcast be like simultaneous. É, tem You're muito... making it come to life, right? E isso, você trouxe isso pra vida agora, você transformou Com isso em verdade. certeza. And it's maximizing the gift of your life. Excuse me, sorry. It's maximizing the gift of your Assim, life. E ele se maximiza ainda mais pelo dom da vida que é você. Amém. So Sim. Muito obrigada. Thank you so much. Thank you so Obrigado. much por você estar aqui no Pode Ser Franca e ser esse ser humano incrível. Eu tenho certeza que o mundo ganha muito com isso, que você continue investindo, trabalhando em prol do ser humano. Muito obrigada mesmo. Thanks for being such a great human being. I appreciate it. I would say I'm very flawed. I think we're all a little bit flawed. Tem muitos defeitos. Né? But não. I can just practice on getting a little bit better every day is what Mas I eu acredito se tornar alguém melhor, né, todos os dias. É 1% por dia, né? Yes, 1% a day. 1% a day. Eu também. Compartilhamos talvez dos mesmos. She does the same. Nossa, gente, que incrível! Que oportunidade Incredible. incrível de estar Thank you aqui com so o Jerry no Pode Ser Franca, meu primeiro americano aqui, ó, com tradução simultânea com esse incrível Israel. Muito obrigada, viu? Você foi Thank you fundamental for helping us do this. Foi um prazer. aqui nos estúdios Basoft. Inclusive, o Danilo tá ali, ó, ele que nos proporcionou esse encontro tão incrível. Ele tem proporcionado encontros maravilhosos aqui, encontros de alma, eu digo até, viu, Danilo? Parabéns, um investidor empresário brasileiro que investe em pessoas. Parabéns. Investing in people a lot. And it's so good. Congratulating him. It's so good. Muito And obrigada. Brazil is such a wonderful country. I mean, it's an honor. The last time I was here was probably 11 years ago. Uau, o Brasil é um país maravilhoso. A última vez que eu estive aqui foi 11 anos atrás. Uau, faz So it's been a tempo. while. Que bom And I tê-lo have to aqui bring de my novo. family back the next time. Yes, eu falei que a próxima vez vai trazer a família dele. Muito bem. E venha mais vezes, não demore tanto. Come back some more time. Sounds good. Yeah. Appreciate it.
Thank you. Obrigada, Jerry. Obrigado. E obrigada a você que ficou até o final e teve paciência comigo. Muito obrigada, Israel. E até o próximo Pode Ser Franca. Tchau, tchau.